capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1, uma passagem em que Jesus tem uma conversa não muito amigável, não com os fariseus, não com os doutores da lei, os escribas, que eram geralmente os seus opositores, com quem ele muitas vezes travava alguns diálogos difíceis. Mas esse diálogo difícil, tenso, até mesmo, de certa forma, provocativo, Jesus vai ter, na verdade, com os seus irmãos, aqueles que cresceram com ele, na mesma casa, na mesma família, no mesmo lar. João capítulo 7, a partir do verso de número 1, diz assim: Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Veja que a vida de Jesus já não estava fácil. Já tinha gente querendo lhe tirar a vida. O que se espera no momento difícil é que se seja acolhido pelo menos pelo lar, pelos de casa. Mas não foi isso que aconteceu. Verso de número 3. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, justamente no lugar que queriam matá-lo, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu povo que aqui o Senhor reuniu. Obrigado pelos louvores, os hinos que já entoamos ao Senhor, as orações que o Senhor já recebeu. Agora pedimos que o Senhor também, por graça, misericórdia, fale conosco, por meio da tua palavra e através do teu Espírito, para a tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Que esse lar seja um cantinho do céu na terra. Essa era a oração que um pastor meu, na minha adolescência para a juventude, ele sempre fazia quando ia orar por uma família, quando ia orar por um casal recém-casado. As pessoas iam à frente e ele fazia essa oração: Senhor, que esse lar seja um cantinho do céu, na terra. E eu me sentia tocado por aquela oração. Uma oração mais do que oportuna, haja vista que nem todo lar, nós sabemos, se parece com um cantinho do céu na terra. Pelo contrário, há lares que sabemos são marcados por discussões, por tensões, por incompreensões, de forma que chegar em casa ou conviver num ambiente de lar, para alguns, é uma experiência dolorosa. Não se pode escrever assim, lar, doce lar. Tem experiências, inclusive, de irmãos, pastores, que sofriam muito, quando depois de um dia de trabalho,
cansados, chegavam em casa, ao invés de descanso, tinham mais disputas. Não se dava vontade de chegar em casa. Não sei se você, de alguma forma, se identifica, não sei se você tem como referência algum lar assim, mas interessante é que a vivência familiar de Jesus também não foi das mais fáceis. Ao contrário do que se pensa sobre a, entre aspas, família santa, os relacionamentos familiares de Jesus também experimentaram muitas tensões, muitas incompreensões. Você veja aqui nesse texto que acabamos de ler, que os irmãos de Jesus, ou pelo menos seus meios irmãos, porque Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, e a Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela deu à luz Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, Maria e José provavelmente, certamente tiveram uma vida conjugal normal e tiveram filhos, esses irmãos de Jesus. E aqui nessa passagem, esses irmãos dão a entender que o que Jesus fazia, tudo o que ele fazia, na verdade, tinha como motivação se aparecer. Eles deram a entender que, olha, você faz essas coisas porque você quer ficar famoso. Então, se você quer ficar famoso, não fica aqui nesse fim de mundo, que é a Galileia. Está acontecendo uma festa importante do nosso povo na Judéia, em Jerusalém. Está todo mundo lá, as pessoas importantes estão lá, os teus seguidores vão estar lá. Então, alguém que quer ficar famoso, quer ter seguidores como você, vá para a Judéia, não fique aqui. Eu acho que qualquer um de nós que recebesse essa acusação dentro de casa, ficaria ofendido. Poderia se começar ali uma discussão. Então, irmãos, mas foi nesse lar que Jesus viveu. Foi nessas situações que ele experimentou a sua vida do lar. E você sabe que ele é a nossa referência para tudo, inclusive para a nossa vida em casa. A pergunta que eu quero responder hoje com os irmãos é essa. O que a gente aprende com Jesus a respeito da nossa vida em casa? Da nossa vida no lar? Da nossa vida com esses que nós chamamos de minha casa, meu lar, minha família. Como Jesus viveu, como ele nos ensina a viver. Quais são as lições que nós aprendemos olhando para Jesus? Então, a primeira lição que eu e você podemos aprender com o Senhor é essa. Aceite viver a vida do lar. A vida de casa. A vida comum da sua casa. Você veja, Jesus, ele sabia a pessoa especial que ele era desde muito cedo. Desde os 12 anos de idade, Jesus ainda um pré-adolescente, ele já tinha consciência de quem ele era. Tanto é que quando esqueceram ele lá em Jerusalém, a gente podia dizer que foi o primeiro esqueceram de mim da história. Esqueceram Jesus em Jerusalém. Então você veja que a família de Jesus tinha os seus lapsos. Quando a mãe chega lá afobada, e ainda vai culpar o filho. Eles que esqueceram o filho, ainda culpam o filho. Eles chegam dizendo assim, filho, o que fizeste conosco? Eu estava aqui, vocês que sumiram. Me deixaram aqui em Jerusalém e foram embora, esqueceram de mim. Mas a mãe chega e diz, o que você fez com a gente, filho? Você lembra a resposta que Jesus deu? O que ele disse? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E eles ficaram assim, sem resposta. Porque o menino já sabia quem era, desde muito cedo.
Mas isso não fez ele se sentir tão especial ao ponto de não se submeter aos seus pais terrenos, embora ele soubesse que o pai mesmo dele era o criador do universo, porque o texto vai continuar e vai dizer assim: e ele lhes era submisso. E ele lhes era obediente. Então Jesus sabia quem ele era, o quão especial, mas isso não lhe tornava insubmisso. Ele aceitava. Uma criança, um pré-adolescente, com 12 anos, como vive um menino, adolescente, judeu, com 12 anos, numa casa, submisso aos pais, eu vou aceitar viver assim. E se submetia. E aí ele cresce, e alguns vão se perguntar, por que Jesus começa o seu ministério só com 30 anos? Jesus vai começar mesmo o ministério dele com 30 anos de idade. Por que não começou com 25? Por que não começou com 23? Por que não começou com 20? Você sabe que um adolescente, sabendo o quão especial que ele quer fazer as coisas rápido, ele quer acontecer na vida, ele quer acontecer no mundo. Ele não quer ficar escondido vivendo uma vida comum dentro de casa, ele quer aparecer mesmo. Ele quer fazer acontecer, ele quer ganhar o mundo. Dizem que provavelmente é porque José, o pai terreno, morreu muito cedo. Tanto é que a última aparição de José é quando Jesus tinha 12 anos. Depois José não aparece mais, só aparece a Maria e os irmãos, mas José some da história, entende-se que ele morreu, e Jesus, ainda muito jovem, teve que assumir a responsabilidade como arrimo de casa, arrimo de família, irmão mais velho, filho mais velho, a responsabilidade de sustentar a mãe, a Maria, e os seus meios irmãos. Provavelmente trabalhou lá na carpintaria herdada pelo seu pai, não como um grande astro do povo judeu, mas como um simples carpinteiro, até que os seus irmãos pudessem crescer e assumir também responsabilidades. Ou seja, mesmo sabendo quem ele era, ele aceitou viver a vida do lar, a vida de família, com todas as suas contingências, com todas as suas limitações, com todas as suas exigências. Por que é importante a gente saber disso? Porque tem gente que se acha tão especial que não pode lavar uma louça. Já ouvi casos. Pastor, o meu marido levanta da mesa e deixa o prato ali. Ele não pode levar para a pia. Tem gente que se sente... Vixe, os irmãos já estão aí já lembrando de alguém. Não é? Calma aí, irmãos, tem mais. Tem gente que se acha tão especial que não pode tirar um lixo para fora de casa. Não, eu não. Eu sou especial. Tem gente que não pode levar uma criança na escola. Não pode dividir uma conta, as despesas de casa. Tem gente que se casa, mas parece que quer viver como se ainda fosse solteiro. Se a gente tem uma casa, se a gente tem um lar, se a gente quis formar uma família, então a gente precisa agora assumir a responsabilidade da vida em família. A vida do lar. Aceitar viver a vida dentro de casa. É o que Pedro vai dizer para os homens do seu tempo. 1 Pedro 3,7 vai dizer assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento. Acho que as irmãs estão gostando bastante da mensagem por enquanto.
Amém. Mas há uma outra coisa, uma segunda lição que a gente aprende com Jesus. Aprenda a fazer concessões. Sua família não é perfeita, você sabe disso. Mas você também não é perfeito. Você sabia disso? Então, não fique exigindo perfeição em tudo. Alguém já disse que conviver com o perfeccionista é conviver com o diabo. Eu estou cada vez mais convencido, irmãos, que se a gente quiser construir um céu na terra, o máximo que a gente vai conseguir fazer é um inferno. Até porque a Bíblia diz que o céu não se constrói na terra, mas desce para a terra, lá em Apocalipse. E também, se você for comparar o que um acha que deve ser o céu com o que o outro acha que deveria ser o céu, há diferença. Então, se você perguntar para um pai, o que seria o céu nessa casa? E perguntar para o filho, o que seria o céu nessa terra, nessa casa, aqui nesse lar, vai ser diferente os dois céus. E aí os dois vão ficar brigando infernalmente para saber que céu vai ser estabelecido aqui. Então, não tem como as coisas serem perfeitas do nosso jeito. Tem que ter concessões. Você veja que Jesus, ele tinha uma agenda messiânica. Vários momentos alguém falava assim, faz tal coisa. Jesus olhava assim no relógio dele, Jesus olhava no seu calendário. E o que ele dizia, você lembra? Ainda não chegou a minha hora. Tem uma hora certa para isso acontecer. Não é chegada. Os irmãos dele aqui falaram, vai lá, se aparece. É lá em Jerusalém que o Messias tem que aparecer. Jesus vai responder, o tempo de vocês é chegado sempre, mas o meu ainda não. Mas depois o texto vai dizer que ele vai. Teve uma outra vez, você lembra dessa passagem? Jesus estava com os discípulos numa festa de casamento. Diz que Maria, alguns que estudam a passagem, diz que Maria provavelmente era uma das responsáveis pelo bom andamento da festa. E ela chega para Jesus e diz assim, acabou o vinho. Os noivos não têm vinho. Seria a mesma coisa de um casamento sem bolo. Como assim acabou, não tem bolo? Como assim não tem vinho? Ia ser um vexame, uma vergonha. Mas o que Jesus responde para a mãe? Ainda não chegou a minha hora. Mas depois o que ele faz? Ele abre um espaço na agenda messiânica dele, ele flexibiliza e ele transforma a água em vinho e salva tanto os noivos quanto a mãe dele de uma vergonha pública. Ficou lá ferrado, não, mas é a minha agenda, é o meu tempo, é o meu calendário, eu faço tudo certinho e vocês agora vêm estragar a minha agenda? Não é assim, às vezes, em casa? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente planeja o dia, as tarefas, a hora que a gente tem que fazer tal coisa. Aí daqui a pouco chega uma criança, papai, me ajuda a fazer a lição de casa. Ou então você faz um planejamento financeiro. Você é uma pessoa organizada, você tem foco, você tem planejamento, você trabalha direitinho, você tem lá a escala lá de quanto que você vai fazer, tal e tal e tal. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, um imprevisto. Alguém que precisa de socorro, precisa de ajuda. E aí?
Você flexibiliza? Você faz essa concessão? Ou você sai cuspindo fogo? Apontando os erros organizacionais das pessoas. Você está parecido com Jesus? Ou então, às vezes, não é nem algo assim tão concreto, não é? Deus toca no seu coração. Para você abrir um espaço na agenda, para você dar uma atençãozinha para o seu filho. O que ele está vendo lá no quarto? Não, mas eu estou tão corrido agora, eu tenho prazo. Mas o que ele está vendo lá no quarto? Você não está aí conhecendo a série tal Adolescência? Ou você é tocado para ligar para uma pessoa? Você é tocado para mudar de atitude com alguém de casa? O Espírito Santo está falando com você. Você precisa mudar esse seu jeito. Você precisa mudar essa sua atitude para com essa pessoa. Então eu te pergunto, o que o Espírito Santo está falando com você? E a respeito de quem ele está falando com você? Se ele está falando com você, se você já ouviu uma, você já ouviu duas, é melhor levar a sério. Porque, como diz o hino, amanhã pode ser tarde. E aí não adianta querer falar o quanto ama quando já se partiu. Quando já se foi. É agora. O que mais que a gente aprende com Jesus? Viu como a gente aprende com Jesus? Porque ser cristão, ser crente é ser discípulo de Jesus. É imitar Jesus. Ter Jesus como referência. Então agora o que eu vou dizer talvez não seja muito popular, mas é uma referência que temos em Jesus. Não deixe Deus, nem a missão que Ele te confiou, dando como desculpa os seus. Billy Graham, o grande Billy Graham, o evangelista Billy Graham, que era usado para pregar em estádios e multidões se convertiam, vivia um drama. Qual que era o drama do Billy Graham? Você sabe qual era? Ele era usado para pregar e salvar multidões, mas não conseguia salvar o filho dele. O Franklin Graham, que era viciado. Saía às noites, ficava às noites fora. E por que o Billy Graham não disse assim, pessoal, eu vou dar um tempo com o meu ministério porque eu preciso salvar o meu filho, porque ele sabia que não era ele que salvava o filho. Não era deixando a missão que Deus tinha confiado para ele, que ele ia salvar o filho. E ele continuou pregando e o filho foi salvo. Então não caia nessa cilada, não caia nesse engodo. Quem salva é Cristo. Você veja que Jesus, ele nunca deixou a missão que o Pai lhe confiou, dando como desculpa, não é que meus irmãos ainda não estão salvos. E ao mesmo tempo, ele nunca deixou as responsabilidades que ele tinha em casa, dando como desculpa a missão. A gente vê isso em duas passagens, pelo menos. Por exemplo, quando ele está pregando e o ministério dele está tão intenso que ele sequer tem tempo para comer. E essa notícia que ele não estava tendo tempo para comer cai nos ouvidos de uma pessoa especial. Sabe quem? A mãe. Então, imagine uma mãe ouvindo que o filho não está comendo. Aí a dona Maria deixa lá a louça, tira o avental, reúne os filhos, vamos lá pegar ele, Jesus, trazer de volta para casa, porque ele deve estar fora de si.
Não tem tempo para comer. E aí eles vão, a Maria e esses irmãos, chegam onde Jesus estava, não conseguem entrar por causa da multidão, mas mandam chamar Jesus, na época não tinha WhatsApp. Então mandam chamar Jesus. Aí alguém lá diz, sua mãe está lá do lado de fora com seus irmãos e eles querem te ver. Não, eu tenho que parar tudo. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse? Quem são? Quem são quem? Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando ao redor daqueles que estavam ouvindo a sua palavra, todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Então, não é que ele desprezou a sua família terrena, mas ele colocou os limites. Ele precisou colocar limites. Espera aí. Eu sei a quem eu sirvo. E ele quis dizer que nele estava sendo formada agora uma nova família. A família de Deus. Agora, quando ele estava lá na cruz, sofrendo a dor da cruz, mesmo na cruz, porque às vezes quando a gente está sentindo dor, a gente só olha para a gente se apieda da gente mesmo, e a gente fica esperando que todo mundo fique ao nosso redor, cuidando de nós, fazendo coisas por nós. Mas Jesus na cruz, quando ele viu lá a sua mãe, ao lado um discípulo, e não viu nenhum dos seus irmãos, Jesus não podia contar com seus irmãos. Não podia. Jesus, sabendo que agora a Maria ia ficar sem o arrimo da casa, você lembra o que ele fala para o discípulo dele? Ele olha para a mãe e diz assim, estava o João lá, esse que escreveu esse texto, do lado da Maria, ele olha para Maria e diz assim, mulher, eis aí o teu filho. E diz para o João, eis aí a tua mãe. E aí a Bíblia vai dizer, o texto vai continuar dizendo, que a partir daquele momento o João ficou encarregado de cuidar da Maria. Por quê? Porque Jesus não podia contar com os irmãos. Nem na hora da morte. Então, irmãos, eu sei que é muito popular aquela história que passam para a gente assim, não, olha, a ordem das coisas é assim, primeiro Deus, depois família, depois trabalho, aí depois vão vir na igreja e vai vir nas outras. Se você quer ter isso como referência, ok, tudo bem, mas, sinceramente, eu acho que mais honesto com a Bíblia, com as Escrituras, com o que Jesus ensinou, é o que um pastor uma vez explicou. Na verdade, Deus está no centro. Tem esse negócio de ordem, Deus está no centro. E ao redor de Deus estão todas as coisas, todas as áreas da vida. E deixa Deus no centro. E aí em algum momento Deus vai falar assim, você precisa agora nessa fase dar atenção para isso. Dê atenção para isso. Chega um outro momento, o mesmo Deus que está no centro da vida vai falar, mas agora as coisas mudaram, prioriza aquilo. E é deixando Deus no centro, deixando Ele ser Deus sobre todas as coisas da vida, é que todas as áreas vão ficando equilibradas, vão ficando organizadas, vão ficando devidamente cuidadas. É como eu já falei a história de uma menina, um dia ela estava no quarto, aí ela olhou para o teto e percebeu que a lâmpada estava justamente no centro. Por que não coloca a lâmpada num canto? Por que não coloca embaixo? Por que coloca no centro? Para o quê? Quantas partes? Todas. Aí ela fez assim, puxa,
por isso que Deus tem que estar no centro da minha vida, para que todas as áreas da minha vida fiquem iluminadas. Deixa Deus no centro. Você sabia que se o sol não estivesse no centro, não teria vida na terra? Se Deus não estiver no centro, não vai ter vida na nossa casa. Deixa Deus ser Deus. E por fim, uma última lição com Jesus. Saiba que mais importante que uma família perfeita é uma família salva. Se você for lá em Atos 1,14, você vai ler o seguinte, eu vou ler para você. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus, que eram incrédulos, Jesus tinha irmãos não crentes, se convertem. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Jesus, Jesus ressuscitou e apareceu, por exemplo, para Tiago, um dos seus irmãos. E esse Tiago, ele se torna tão crente que ele se torna o líder principal da igreja de Jerusalém. Ele ora tanto que ele recebe um apelido, Tiago, joelhos de camelo. E é ele que escreve o Tiago que nós temos no Novo Testamento. E olha como ele se apresenta, lá na carta de Tiago, ele se apresenta assim, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Sabe um outro irmão que Jesus tinha? Tinha como nome Judas, não é o Judas Iscariotes, mas ele tinha um irmão chamado Judas. Também se converte. Na verdade, todos os irmãos se converteram. Esse Judas é o que escreve aquela cartinha bem pequena de um capítulo só no final da Bíblia. E olha como ele se apresenta. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo. Que mudança, hein? Esses que não criam em Jesus, que zombavam de Jesus, que desconfiavam das motivações de Jesus, agora se rendem a Jesus e se chamam a eles mesmos servos do Senhor Jesus. Isso é mudança, isso é transformação, isso é salvação para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mudanças são possíveis, irmãos. Mudanças são possíveis. Por quê? Porque Deus trabalha. Eu já contei aqui num encontro de casais, uma experiência que eu tive no meu primeiro ministério ordenado. Chegou na igreja um casal, a mulher há muito tempo frequentou a igreja, não frequentava mais. O marido se dizendo ateu, e eles já em vias de separação, já estavam decidindo se separar, mas por providência de Deus, apareceram na igreja. Foram, aos poucos, frequentando uma classe de casais que a gente tinha inaugurado naquele semestre. E não é que Deus foi trabalhando? Deus foi falando. Deus foi com o seu Espírito Santo ministrando numa classe de casais da IBD. E aquele homem não apenas se converteu, foi batizado, eles reataram os seus laços, tiveram um filho, e hoje eles são líderes de casais, um dos líderes de casais daquela igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus trabalha. Então, não importa qual seja o momento, não importa qual seja o dilema, qual seja o drama, a solução está em um nome, a solução está em uma pessoa, a solução está em Se aproxima de Jesus. Vai até Jesus. Se
seu marido, seu filho, seja quem for, não quer ir, vai você por ele. Se aproxima de Jesus por ele. A Bíblia diz que a mulher crente santifica os filhos e toda a casa. Por causa da mulher crente, por causa do homem crente, Deus decide santificar todo mundo. Todo mundo. Porque Deus trabalha para a glória dele mesmo. Então, irmãos, o que a gente faz com tudo isso que a gente aprendeu hoje sobre como Jesus, mesmo sabendo quem ele era, viveu a sua vida do lar, a sua vida em família. O que a gente faz? Agora vamos tentar fazer tudo isso que Jesus fez. Se a gente tentar pela nossa força, sabe o que vai acontecer? A gente vai se frustrar. Porque essa graça, esse poder, essa unção não está em nós, está nele. Então, ao invés de agora pegarmos isso como um legalismo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se colocar diante dele e fazer 2 pedidos. 2 pedidos. O primeiro, Jesus, vem morar na minha casa. Vem morar na minha casa, Jesus. O Senhor é bem-vindo no meu lar. Eu vou tirar tudo o que te desagrada. Eu sei o que te desagrada. Mas eu vou tirar para que o Senhor se sinta bem-vindo. E que então na minha casa não haja nenhuma outra presença do que a presença de Jesus e dos seus santos anjos. Para guardar. Que ali na minha casa só haja coisas que glorifiquem e façam Jesus se sentir bem. Em ficar lá. E a segunda oração. O segundo pedido. Jesus, vem morar mais em mim. Em mim. Se o Senhor quer fazer e vai fazer uma obra de salvação na minha casa, pode começar comigo. Começa comigo. Começa aqui. E que assim eu possa ainda dizer, para a tua glória, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para a glória do teu santo nome. E para o louvor do nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.